Olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia do nosso vídeo de hoje é falar sobre um item de exame de check-up, tá? Que é o exame da glicose. E alertar um pouquinho sobre a importância de não se limitar apenas a esse exame. Vou explicar. Quando a gente faz um exame de glicose no check-up, ali vai vir outros exames juntos, né? Vai ter, por exemplo, o pedido de colesterol, de triglicerídeo, de creatinina e vai necessitar um jejum de 12 horas para que você faça esse check-up total. Ou seja, você vai ficar 12 horas sem comer absolutamente nada e aí você vai lá, coleta o sangue para ver quanto de glicose que você tem no teu sangue, depois de 12 horas sem comer nada. Existem muitas pessoas pré-diabéticas que vão trazer esse exame normal, porque fala-se que glicose de jejum tem que ser menor do que 99. E aí o paciente vai lá, ele faz o exame e deu 79. Ó, que bom, né? Maravilhoso. Ficou tão abaixo de 99. Pois é. Só que isso aqui não é um dado muito fidedigno e eu vou explicar por quê. E como eu gosto muito de fazer metáfora, vamos lá, vamos trazer isso aqui para uma realidade do nosso dia a dia. Quando a gente vai arrumar um emprego, por exemplo, a gente recebe uma proposta de salário, né? Bom, a gente tem que sempre avaliar o quanto estão querendo nos pagar para o quanto querem que eu trabalhe, né? Daqui a pouco, eu receber um salário mínimo não é tão ruim assim, sendo que eu preciso trabalhar só segunda-feira de manhã, né? Assim como um salário de 20 mil reais por mês, talvez seja pouco. Se eu tenho que trabalhar 18 horas por dia, 7 vezes por semana, entendeu? Então, quando eu olho a glicose, eu tenho que também pensar exatamente dessa maneira. Eu tenho que pensar assim, tá, tudo bem, a minha glicose está baixa, mas quanto que o meu pâncreas precisou trabalhar para manter a minha glicose baixa? Por quê? Porque quem mantém a glicose nos níveis controlados no sangue é o hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas, né? Ou seja, aqui está o teu vaso sanguíneo. Aí você consumiu lá um carboidrato, uma fruta, e você então colocou glicose no teu sangue. Se o teu nível de glicose sanguínea aumentou muito, quem vai controlar isso é o hormônio insulina, que vai ser produzido pelo teu pâncreas. O que é um estado que a gente chama assim, um estado de equilíbrio, de homeostase? É quando você consegue, com pouca insulina, controlar os teus níveis de glicose. Se você controla o teu nível de glicose, mas usou muita insulina, você não está bem, você só ainda não está diabético, mas é uma questão de tempo para que essa doença se torne diagnosticável, né? Então, não é interessante a gente fazer um trabalho preventivo e tratar antes do diabetes chegar? Bom, como é que a gente faz isso? Existe um exame que eu peço muito para os meus pacientes, tá? Que eu faço assim, ó. Eu olho a glicose do paciente em jejum, tá? Glicose de jejum. E aí eu olho concomitantemente a isso como é que está a insulina de jejum do paciente. Por quê? Num estado de saúde, de homeostase, o meu paciente aqui ele tem que me trazer uma glicose em jejum menor do que 99 e uma insulina em jejum menor do que 5. Ou seja, com menos de 5 unidades de insulina, eu tenho que manter a glicose menor do que 99. E aqui já vem o primeiro alerta, cuidado, tá? Porque os laboratórios de análises clínicas, eles trazem sempre o valor de referência. E um dos valores que está mais fora do padrão do que realmente é o valor ideal é o da insulina, que pode às vezes te trazer uma informação de que até 24,9, ou seja, até 25 de insulina em jejum é normal. Isso é um absurdo, não é. 5 é o limite máximo, tá? Bom, mas eu ainda estou avaliando o meu paciente em jejum. E essa não é a melhor maneira. Então, o que eu faço? Eu quero ver como é que o meu paciente se comporta depois de um almoço, depois de uma refeição, né? Então, eu tenho que simular uma refeição lá no laboratório. O
que o paciente está lá coletando sangue. Obviamente eu não vou pedir para ele levar uma lasanha para comer no laboratório. Então o que eu faço? Como é que eu faço de uma maneira mais científica? Eu peço no exame, eu escrevo assim, curva insulínica e curva glicêmica concomitante. Aí o laboratório já sabe que eles vão ter que dar lá para o meu paciente 75 gramas de açúcar, num suquinho doce que ele toma, e aquele açúcar corresponde a um prato de macarronada, né? E aí o que eu faço? Bom, aí eu peço para que o laboratório tire sangue do meu paciente mais 4 vezes, tá? Fazendo mais 4 pontos, porque eu tenho que ter a curva completa. Eu faço uma coleta de glicose aos 30 minutos, uma coleta aos 60 minutos, uma coleta aos 90 minutos e a última coleta vai ser aos 120 minutos. A mesma coisa tem que ser feita com a insulina. Então, uma coleta aqui, aqui e aqui, tá? Bom, o paciente que está bem, que realmente tem saúde, o que ele vai me trazer aqui? Primeiro, ele vai me trazer uma curva assim, onde o ponto máximo da glicose seja aos 60 e depois caia. E aos 120 ele já tenha menos do que 100 de glicose de novo. E a curva de insulina também vai estar assim. Ela vai subir, o ponto máximo é aos 60 minutos e depois de 1 hora, ou seja, de 60 minutos, a curva de insulina tem que cair e aqui aos 120 minutos já tem que ser novamente menor do que 5. Isso é o ideal, tá? Mas vai muito além disso. Eu preciso encontrar nessa curva o pico mais alto da glicose, que seria aos 60 minutos, eu tenho que ter uma glicose menor do que 140. Mas eu preciso manter o meu nível de glicose controlado, ou seja, menor do que 140, com uma insulina menor do que 35. Não adianta eu estar com a minha curva de glicose perfeita, controlada. Aqui eu cheguei a 138, já caí, chegou no final, está em 79, mas eu venho olhar minha curva de insulina e eu tenho uma insulina aqui de 150, ou seja, isso já é considerado resistência insulínica, né? Ou tem até um termo novo, não tão novo, mas um termo que a gente não usa muito, mas que descreve muito bem isso aqui, que chama disglicemia, né? É um estado disglicêmico, onde o paciente está precisando produzir muita insulina para controlar seu nível de glicose. Qual o problema disso? Bom, o problema é que você ficar submetendo um órgão teu a excesso de trabalho, ou seja, o teu pâncreas produzindo muita insulina por muitos anos, existe uma grande chance de que ele não consiga te acompanhar até o fim da tua vida. Uns anos antes ele pode começar a entrar em fadiga, o teu nível de insulina começa a cair e com o nível de insulina caindo a tua glicose então começa a subir, aí você vai descobrir que você é um diabético e provavelmente vai ter que começar a aplicar a insulina, sendo que tudo isso poderia ter sido evitado se você diagnosticar esse estado de resistência insulínica e começar a tratar. Qual é o tratamento para isso? É muito simples, porque a gente sabe que a maior causa de resistência insulínica, né, de disglicemia, é o aumento da circunferência abdominal. Então a gente sempre tem o hábito de pegar uma fitinha métrica e medir o abdômen do nosso paciente, tá? Porque quando passar de 80 centímetros em mulheres e 94 centímetros em homens, a gente tem maior chance de encontrar uma resistência insulínica, tá? Então, se você é um paciente que sente, que sabe que a tua barriga está aumentada, que tem excesso de gordura visceral e que o teu exame de glicose em jejum está dentro do normal, cuidado. Eu recomendo que você faça um exame mais completo para descobrir ainda em tempo uma doença que pode estar se oportunizando do teu corpo aos pouquinhos e você pode talvez descobrir isso no momento que já não tenha mais como reverter. O objetivo desse vídeo, então, é justamente esse, tá? Explicar um pouquinho melhor o metabolismo da glicose, da insulina e qual seria o exame que mostraria isso de uma maneira mais fidedigna para você, ok? Segue o nosso canal, curte se gostou, inscreva-se.